Não, ainda está... Começou já. Muito bom dia. Nós vamos ter hoje o nosso culto do Dia dos Pais. Nós temos o Isaac novamente conosco para tocar no louvor. Vai ser uma grande bênção. Você é muito bem-vindo. E nós vamos começar com a oração do Pai. Do Pai. Ok. Vamos orar para nós iniciarmos nosso culto. Amém? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu amor incondicional. Te louvamos, porque grande é o nosso Deus e digno de receber a honra, a glória e o louvor. Queremos colocar diante de Ti, ó Pai, todos os pais que fazem parte da nossa igreja, que o Senhor possa abençoá-los de tal forma nesse dia, trazendo, ó Pai, sabedoria, discernimento, não só para ensinar seus filhos, mas educar seus filhos na palavra. Te louvamos, te agradecemos pelos nossos filhos e te agradecemos por esse dia tão especial que o Senhor fez para que nós pudéssemos alegrar e regozijar nele. Espírito Santo, unge nossos corações e, por favor, Senhor, fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então, vamos começar com o seu louvor, tá bom? Isaac. Bom dia a todos. Então, feliz Dia dos Pais para todos os pais assistindo. E estou aqui de novo, deixa eu só ajeitar essa coisinha aqui. E vamos começar o nosso louvor de hoje, amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Isaac, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá bom. Durante o louvor, parece que algum som estava falhando, mas aí a gente olhou, tá funcionando bem, mas eu queria saber se o seu microfone está tudo bem e se nosso microfone está dando eco para você. Quando eu estou na tela, o seu microfone não dá eco, não. Quando eu estou principal. Tá bom. Então tá. Então vamos continuar. É mais próximo. Talvez o microfone do seu celular deve estar encostando em alguma coisa.
Tá Tá. dando um barulhinho, sabe? Aqui tá tudo certo. Tá. Então tá bom, vamos continuar o louvor. Obrigada. Amém. Vamos continuar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, Pai, ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém.
tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor tu és, digno de louvor tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia de domingo. Abençoe agora o restante do culto, a mensagem, que seu tempo abençoado. Abençoe todos os pais assistindo nesse dia dos pais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Isaac. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Tchau, gente. Falou. Amém. Tchau. Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós para mais um encontro muito especial do Dia dos Pais. Seja muito bem-vindo. Está conosco nesta manhã de domingo, né? E Deus ele é fiel em cada detalhe das nossas vidas. E hoje, o título dessa mensagem é Pai, por que me amas tanto assim? Pai, por que me amas tanto assim? Eu espero que você possa desfrutar desse tempo juntamente conosco, juntamente com a sua família. Amém? Vamos orar, abrir nossas Bíblias, por favor, em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias. Obrigado pelo seu amor incondicional, Pai. Te louvamos por todos os pais nessa manhã. Te agradecemos porque é um privilégio ser pai, porque é o Senhor que dá nos filhos para que nós possamos amá-los, ensinar, educá-los na sua palavra. E nós te agradecemos por
esse privilégio, Pai, porque o Senhor confia em nós, vidas, e nós te louvamos por isso. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, e Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? 1 João, capítulo 3. Eu tenho falado muito desse versículo nos últimos cultos, mas para nós hoje eu acho que não tem um versículo melhor que nós poderíamos compartilhar. Né? João fala assim, versículo 1. Vede que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Vede, contemple, observe que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e o mundo odeia tudo que é de Deus, O mundo jaz em trevas e é governado por espíritos do mal, de acordo com Efésios, capítulo 6, versículo 12. Mas Deus, Ele nos amou de tal maneira, Deus, o Criador dos céus e da terra, nos amou de tal maneira. Deus, o soberano Deus, que pode fazer qualquer coisa, nos amou de tal maneira que se fez um de nós. E veio aqui na terra por nós. Sofreu na cruz por nós. Morreu uma morte horrível por nós. Ressuscitou ao terceiro dia por nós. Subiu aos céus por nós. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Ele voltará e um dia se aproxima desse grande dia. Sabe, amados irmãos, muitos de nós não entendemos muito, né, esse ponto tão importante da palavra de Deus, que é ser filho de Deus. Muitos pensam que toda a criação é filho de Deus, e não é. Nós somos, toda a raça humana é criatura de Deus, ou criaturas de Deus, o que faz parte da criação. Mas Deus nos amou de tal maneira. Neste mundo tenebroso, Deus veio aqui e Ele foi maltratado, foi rejeitado, foi coroado com uma coroa de espinho, foi pregado na madeira, numa cruz, por amor a nós. Oh, Pai, por que nos amou tanto e nos ama tanto assim? Porque Deus veio, você e eu, como as pessoas mais importantes na face da terra. E Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. E a vida dele em nossas vidas, aqui neste mundo. Jesus é a luz do mundo e no momento que nós entregamos nossa vida a Ele, nós passamos a ter a luz de Cristo em nós, passamos a ser luzeiros no mundo tenebroso. Olha, vede que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos, sim, chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12, versículo que nós usamos muito nos evangelismos, não é isso? Não é verdade? João, capítulo 1, versículo 12, João diz o seguinte. João, capítulo 1, versículo 12. Está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha, todos que o receberam, Deus lhe deu o poder de ser feitos, chamados filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus, mas a todos que o receberam, crendo na obra consumada por Jesus, recebendo em sua vida, esse passou a ser um filho de Deus, nasceu de novo e passou a ser um filho. Deus deu esse poder para nós sermos chamados filhos de Deus, porque Deus nos amou tanto assim. Nós não merecemos, mas Deus nos ama.
Deus nos amou tanto assim. Talvez, amados irmãos, nós muitas vezes nos movemos de acordo com uma frustração, um problema, uma mágoa do passado, nos dias de hoje. Nós vivemos o passado no dia de hoje em muitas vidas dos filhos de Deus. Talvez um relacionamento com o pai, com a mãe, um relacionamento com irmãos, talvez um problema, sabe, que teve quando era criança, adolescente, sabe? E essas coisas machucam muitos de nós, e muitos de nós trazemos essas coisas para os dias de hoje, sabe? Deus, ele quer lavar, purificar nossa consciência de obras mortas, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Mas nós precisamos permitir Deus fazer isso, porque Ele nos ama, e Ele quer que vivamos hoje sem culpa, sem condenação, libertos do poder de culpa. Sabe, talvez algo que o inimigo usa do passado para afastar você do Deus vivo no dia de hoje. Não devemos permitir essas coisas. Nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, Efésios 2:12. Jeremias 31, né? O povo hebreu estava cativo na Babilônia e estava adorando ídolos. Mas Deus os viu de longe e os amou com amor eterno. Com amor eterno atraiu eles até Ele. E foi isso que Deus fez conosco. Nós estávamos perdidos neste mundo tenebroso e Deus nos viu de longe e nos aproximou dele por meio da obra consumada na cruz do Calvário. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas Deus nos deu vida. Juntamente com ele, pela graça, nós fomos salvos mediante a fé. Deus nos aproximou por meio da obra consumada. Olha, amados irmãos, somos filhos de Deus e não só parte da criação de Deus. Somos herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Sabe, através de Jesus, nós podemos clamar, Abba, Pai. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo diz o seguinte, Romanos 8, versículo 15, Paulo disse, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, Papai, Papai, intimidade. O papai cuida de nós. O papai está atento às nossas vidas. Nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai, papai. Fala de intimidade, de comunhão. Comunhão com o nosso Deus. Jesus disse em João 6, versículo 57. Jesus diz o seguinte. João 6, versículo 57. Jesus disse, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha, nós vivemos por Jesus, para Jesus. Por isso, nós andamos, nós louvamos ao Senhor, queremos estar em comunhão com o Pai, com o Papai. Queremos, sabe, desfrutar, oramos, falamos com Ele, Ele ouve, Ele escuta cada um de nós. Por isso queremos exaltar no nosso trabalho, na rua, no dia a dia, nos relacionamentos com nossos amigos. Nós queremos que eles escutam, sabe, adoração a Deus. Nós queremos que eles vejam em nós Jesus Cristo, porque assim como o Pai, Jesus viveu pelo Pai, nós vivemos por Ele e para Ele. João 12, 26. João 12, 26 está escrito, João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus disse, se alguém me servir, o Pai o honrará.
você e eu, nós estamos servindo a Jesus Cristo, nós estamos vivendo por Ele e para Ele. Jesus disse, aquele que me segue, aquele que me serve, o Pai o honrará. Sabe, muitas vezes nós nos deparamos com problemas que não eram para que tivéssemos. Como, sabe, perdendo algo que nós temos no dia a dia. Porque, sabe, nós saímos do lugar de proteção da graça de Deus. Porque não estamos vivendo por Ele e para Ele, não estamos servindo Ele. Aí Deus não nos honra. Jesus disse, aquele que me segue, aquele que me serve, o Pai o honrará. O Pai o honrará. Sabe, amados irmãos, João capítulo 6, o Evangelho de João é fantástico. João capítulo 6, porque o Evangelho de João fala que de Deus, de Jesus como Deus vivo, né? Mateus apresenta Jesus como rei de Israel. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem divino. E João apresenta Jesus como divino homem, o próprio Deus. Em João capítulo 6, versículo 36, Jesus diz o seguinte, João 6, 36, porém, eu já vos disse, João 6, porém, eu já vos disse, embora não tenhais visto, não crestes, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não lançarei fora. O versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, está escrito, Mateus 5, versículo 48, está escrito, portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus é perfeito. E Ele nos ama, tanto assim. Ele nos ama, mesmo nós não merecendo. Mesmo nós não merecendo, em Salmos 113. Salmos 113 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Olha, eu vou ler ele todo. Ele vale a pena, gente. Toda a palavra de Deus vale a pena. Mas esse capítulo de Salmo 113, ele é lindo. Ele começa assim, aleluia, louvai, servos do Senhor. Jesus disse, aquele que me serve, esse o Pai o honrará. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa sobre os céus, que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva com família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Olha, quem há semelhante ao nosso Deus, ao nosso Pai? Ele se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido para aquela pessoa sem valor algum, aquela pessoa, sabe, que simplesmente estão, sabe, perdidos na rua. Jesus, ele ergue do pó o
desvalido, ele pega essa pessoa e sabe que estava nesse lixo deste mundo tenebroso e põe eles assentados com príncipes. Ele morreu a nossa morte e o sangue real, o sangue de Jesus corre em nossas veias. Como os filhos de Deus, nós fomos tirados deste mundo tenebroso e colocados no reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós somos parte de um povo peculiar, um povo santo, um povo lavado pelo sangue de Jesus. Oh, por que, Senhor, me amas tanto assim? Oh, Pai, por que me amas tanto assim? Nós não merecemos, mas Ele nos ama. O que está acontecendo? Deixa eu ver qual pouco está batendo, por favor. Estamos concentrando. Obrigado. Então, amados irmãos, podemos chegar diante do Pai por meio do novo fundamento, do único fundamento eterno, Jesus Cristo. Em João capítulo 14, versículo 13, João 14, versículo 13, está escrito, Jesus disse, eu imaginei, João capítulo 14, versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedir em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em João 10, 28 a 30, João 14, 13. João 10, 28 a 30, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Eu e o Pai somos um. Ele se fez carne e veio aqui e morreu a nossa morte. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Olha, vede, observe, contemple que grande amor tem nos concedido o Pai. Olha, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Em Salmo 103. Abre lá comigo, Salmo 103. Salmo 103. Sabe, amados irmãos, a pergunta é, por que Deus? Por que, Pai? Por que me amas tanto assim? Por quê? Por quê? Nós estávamos sem Deus e sem esperança. Deus nos amou de tal maneira que deu o que ele tinha de mais precioso, seu Filho Jesus, para morrer a nossa morte. Ele foi maltratado, cuspiram no seu rosto, coroaram com uma coroa de espinho. Isso é amor, um amor incondicional por nós, sabe, por meio da obra consumada, nós passamos a ser filhos de Deus, nós nascemos de novo, Deus nos colocou na sua família, Efésios 2,19, Deus nos colocou como parte de um povo de propriedade exclusiva dele, Tito 2,14. Deus nos fez parte de um povo, de uma nação santa, um povo santo, de sacerdote santo. Nós não merecemos. Este é o amor de Deus. Nós não fizemos nada por onde, mas Deus nos ama. Deus nos ama. Somos pedras no edifício espiritual, estamos conectados uns aos outros e Jesus, como a pedra angular, está conectado a nós. Isto é amor. Oh Deus, oh Pai, por que me amas tanto assim? Por que me amas tanto assim? Ele nos fez uma carta viva. Sabe o que significa cartas vivas? Nós somos o Evangelho de Jesus. O nosso modo de andar, o nosso modo de viver, sabe, o que nós falamos, o que nós escutamos, o que nós, sabe, ministramos, sabe, é o Evangelho de Jesus saindo de nós. Isso que Paulo disse, que nós somos cartas vivas, porque o Pai nos amou primeiro, nós amamos uns aos outros. O Pai nos ama, Deus nos ama.
Somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Em Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Como pais, podemos olhar para Deus e ter sabedoria para educar nossos filhos, para ensinar nossos filhos, mas principalmente para educar nossos filhos. Nós compadecemos dos nossos filhos. Nós sofremos quando os nossos filhos sofrem. Nós, ficamos tocados quando olhamos e vemos nossos filhos cometerem erros. Mas nós precisamos estar dando uma cobertura espiritual para eles, orando ao todo tempo. Quando nossos filhos estão sendo julgados pelos de fora, nós nos colocamos ao lado deles, porque nós amamos nossos filhos. Não abrimos mão da vida deles, porque Deus não abre mão das nossas vidas. Não desistimos dos nossos filhos, porque Deus não desiste de nós. Oramos por eles, sofremos com eles, mas não desistimos deles. Não é verdade? Deus é fiel e sofre quando sofremos. Ele tem compaixão de cada um de nós. Assim como nós compadecemos, condoemos com nossos filhos, Deus tem compaixão de nós, como está escrito aqui em Salmo 103, versículo 13. Como filhos, honramos nossos pais, porque sabemos que podemos contar com eles em todo o tempo. Nós podemos contar com Deus, o nosso Pai, 24 horas por dia. Podemos contar com Deus como Pai em todo o tempo. Deus cuida de nós. Ele nos ama tanto assim. Ele nos ama tanto assim. O amor de Deus nos constrange. O amor ágape nos motiva a correr a corrida da fé. O amor de Deus transborda em nossas vidas. E nós amamos os outros, porque primeiro ele nos amou, como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Sabe, amados irmãos, nossos filhos são preciosos para nós. Não devemos jamais pensar em desistir dos nossos filhos. Eles, apesar de muitas vezes deslizar, errar, cair, apesar de eles muitas vezes fazerem coisas que não deviam fazer, Deus continua amando-os incondicionalmente. Jesus nos ama. Jesus não desiste de nós. Muitas vezes nós erramos, fracassamos, deslizamos, caímos. Mas Deus, como Pai, não desiste de nós. Nossos filhos, às vezes, caem, fracassam, cometem erros. Mas nós não desistimos deles, nós continuamos amando eles, orando por eles, e eles podem contar conosco assim, como nós podemos contar com o nosso Pai, o nosso Deus. Deus, ele continua cuidando, ele continua nos amando, ele continua nos sarando, ele continua sarando as feridas profundas, ele continua suprindo as nossas necessidades. Deus não nos perde de vista, ele continua cuidando e nos restaurando, ele continua nos perdoando, ele continua nos dando graça, mais graça, para não vivermos debaixo de condenação. E assim, nós também agimos com nossos filhos têm nós como pais. O nosso Deus não é avô dos nossos filhos. O nosso Deus é pai dos nossos filhos. Cada um deles nascido de novo. Deus nos ama tanto assim. Ele inclina para ouvir a nossa voz. Deus tem prazer de ouvir a nossa voz.
E ele responde: o nosso Pai nos ama, o nosso Pai nos ama hoje e agora. Podemos contar com ele hoje e agora. Como lideramos com tanto amor. Sabe, Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os homens querem nos fazer pagar por este amor. Os homens legalistas falam que sem merecimento não somos amados por Deus. E criam regras mais regras. Colossenses capítulo 2, não faz isso, não toca aquilo, não faz aquilo outro, como doutrinas e preceitos de homem. Contra a sexualidade não tem valor algum. Como lidamos com tanto amor? Deus nos ama. Ele sabia que às vezes iríamos fracassar, mas ele continua nos amando e nos ama hoje. Deus pode erguer você e eu hoje. Deus pode nos levantar, nos restaurar e fazer infinitamente mais. Honra o Senhor, busca o Senhor. A palavra de Deus diz, Jesus disse, nós lemos neste culto: aquele que me serve, o Pai o honrará. Deus quer honrar você, Deus quer honrar a mim. Vamos correr a corrida da fé de cabeça erguida, confiando nele, esperando nele e fazendo o que ele nos chamou a fazer de todo o nosso coração. Somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. O mundo jaz no maligno. João disse, vede, 1 João 3:1, vede, contemple, observe que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, está escrito, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Que nós possamos, nesse dia dos pais, honrar nossos pais aqui na terra. Mas nós, como os pais, devemos pedir discernimento do Espírito Santo para não imputar em nossos filhos aquilo que o nosso pai não imputa em nós. Precisamos ter discernimento vindo do alto. Por isso é tão importante Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Porque nós somos filhos de Deus. E do alto vem o nosso socorro. Do alto vem o direcionamento para que possamos andar no caminho de Deus, debaixo das suas vistas, como está escrito em Salmos 32, versículo 8. Amados irmãos, que essa semana possamos não esquecer o fato que o Pai, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos ama tanto, tanto assim, que jamais irá desistir de nós. Ele não perde nós de vistas. Ele nos ama, apesar de muitas vezes nós errarmos o alvo. Deus continua nos amando tanto, tanto assim. Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, e ainda não conhece Jesus como Salvador, ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. É de graça. Você precisa crer, acreditar e pedir Ele para fazer parte da sua vida. Se você ainda não tem certeza da sua salvação,
Ora comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tão grande salvação. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, 2 Coríntios 5,17 fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Você pode ser pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, no Fale Conosco. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Então, amados, Pai, por que me amas tanto assim? Não mereço, não fiz por onde, mas Ele continua de braços estendidos para mim, para cada um de nós. Ele continua cuidando de nós, apesar de muitas vezes errarmos, apesar de muitas vezes fracassarmos, Ele continua de braços estendidos, sempre nos restaurando, cuidando, nos alimentando, nos direcionando dentro do plano e propósito que Ele tem para cada um de nós. Que grande amor tem nos concedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos os pais, que Deus estende as suas mãos sobre as nossas vidas, nos dando sabedoria e discernimento para sermos uma bênção na vida dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.